Olá, meus pequenos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Luana, indo para mais uma videoaula nossa, né? À distância, a saudade é grande das nossas aulas, em sala de aula. O jeito como a nossa aula acontece em sala é maravilhoso, porque vocês participam demais, a gente viaja nos assuntos, a gente conversa, o debate é muito enriquecedor. E é por isso que eu peço que vocês interajam com a gente aqui durante as aulas, comentem. É, no YouTube, deixa o like, me procura no Instagram, vamos interagir, né, pra gente se sentir um pouco mais na nossa normalidade, né. A Tia Luana mudou um pouquinho de visual, mas a qualidade do nosso ensino continua o mesmo, beleza? Bem, gente, notei que faltou a gente terminar um pequeno assunto nossa aula, nossa primeira aula sobre paisagens naturais da Europa, ou perdão, da América e da África. Tá? É só uma pequena observação muito importante, na verdade, sobre a bacia platina, que é uma bacia muito importante aqui na América do Sul. Né? Lembra que a gente estudou bacia hidrográfica, que é um conjunto com o rio principal e vários afluentes, vários rios secundários? Pois é, a bacia platina, aqui na América do Sul, ela é constituída por três importantes rios, que é o Rio Paraguai, Uruguai e Paraná. Né? Sendo que esse rio Paraná aqui, que é o principal entre eles, né? O final dele é chamado de Rio da Prata. E o Rio da Prata foi um rio muito importante no período da colonização brasileira e da América do Sul como um todo, né? Então, essa bacia se situa, a localização dela é no Cone Sul, no final da América do Sul, tá? Lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, passando pela Argentina, Paraguai, Uruguai, beleza? E assim, ele banha as superfícies do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, como está aqui no teu livro, e a Bolívia, tá? As águas do Rio da Prata, da Bacia Platina, são muito utilizadas para a produção de energia elétrica via hidrelétrica, né? Nós temos uma usina hidrelétrica binacional de Itaipu, que se localiza nesse rio, e é uma usina, é um rio que, como ele é um rio muito caudaloso, tem muito volume de água, e o relevo é muito propício para ter quedas d'água, então a hidrelétrica, usinas hidrelétricas são implantadas nesses lugares, tá bom? Aqui o teu livro destaca alguns outros rios muito importantes, né, que correm aqui no nosso continente, como a Bacia do Orinoco e do São Francisco, que é aqui no nosso país. Você já deve ter escutado falar na Bacia do São Francisco, né? Inclusive, o rio principal dessa bacia é o Rio São Francisco. E, na verdade, o nome das bacias leva o nome dos seus rios principais, né? E esse rio ele foi transposto, ou seja, nós seres humanos alteramos o curso natural desse rio para que ele pudesse chegar nas regiões mais secas, mais áridas do Nordeste, tá bom? Vamos para o nosso assunto novo. Gente, esse formato aqui de aula eu acho que é muito mais interessante porque vocês podem acompanhar junto comigo no livro que vocês têm aí em casa, né? Para quem tem um livro, acompanha, né, o conteúdo diretamente aí. Para quem não tem, acompanha aqui na tela. Eu acho que é uma forma muito mais prática da gente ter nossas aulas. Mas se vocês preferirem optarem pelo outro modelo que a gente estava seguindo, é só deixar nos comentários que a gente vai se adequando, tá bom? Bem, gente, vamos passar para o relevo e hidrografia do continente africano. Né? De um modo geral, na África, é diferente da América que a gente estudou, que o relevo, a maior parte dele é plano no litoral, né? E é um relevo bastante irregular para dentro do território. Na África, ó, os planaltos predominam, as áreas planálticas, né? As planícies elas ocupam extensões menores, né? A maioria são costeiras, como no Brasil, né? A maior parte das planícies, das áreas planas dos continentes é na borda, é onde está o litoral, né, onde tem as praias. As praias são planas, tanto é que está aqui a água e está aqui a areia da praia, né? Então, essa parte que ele fala costeira é justamente essa parte do litoral, tá? Tem cadeias de montanhas também, menos extensas e elevadas do que as da América, tá? As montanhas da América são muito mais elevadas, tem muito mais altitude, beleza? E se situam dispersas a noroeste, a sul e a leste da África, tá? Aqui a gente tem, ó, dois mapas na página 9 do teu livro que mostra pra gente aqui as principais bacias hidrográficas do continente africano. Percebam que o continente africano é um continente gigantesco e
Ó, não possui muitas bacias hidrográficas. A África não possui grandes cursos d'água, né? Por isso que grande parte da população africana sofre muito com a falta d'água, por conta de que a água doce potável para alimentação, para cozinhar, né, para dar para os animais e tal, agricultura, é uma água que é escassa, né? Tem poucas bacias. Aqui no Rio Nilo, um rio muito importante para a história da África, da civilização, na verdade. Rio Níger, Rio Congo, né? E aqui, ó, é uma imagem de satélite do relevo africano. Percebam que aqui na parte norte, né, da África é a parte do deserto do Saara, né? E a parte central da África é uma parte um pouco mais esverdeada, onde a gente encontra mais vegetação, né? E aqui no sul também volta a ficar um pouco mais desértico, por conta da grande extensão territorial do continente africano. Ó, aqui a cadeia do Atlas, que eu até comentei com vocês na aula passada, que até tem Deus da Guerra 1 ou 2, eles retratam um pouco da mitologia grega, né? Que falava da cadeia do Atlas, como os terremotos aconteciam. Essa cadeia, ela se estende ao longo do Marrocos e da pequena parte da Argélia, região conhecida como Maghreb, né? Tem vários documentários da BBC que eles falam sobre a região do Maghreb, né? Porque é uma região muito que tem povos tradicionais, que tem mostra bastante a questão do relevo, das paisagens naturais africanas. Então, vocês podem procurar alguns documentários sobre a região do Maghreb, que são muito interessantes. Inclusive, de vez em quando passa na TV Cultura, no Canal 2, num programa chamado Planeta Terra, aos domingos. Se não me engano, está passando às 5 da tarde. Ó, por alcançar mais de 4.000 metros de altitude, algumas montanhas são cobertas de neve, mesmo em épocas de calor. Preste atenção nessa imagem aqui, ó, da página 10 do teu livro, que mostra uma savana africana, né? Os animais aqui a gente percebe que a vegetação é uma vegetação seca, por conta do calor, por conta da ausência de água, ausência de chuva. Mas aqui no fundo, ó, no Monte Kilimanjaro, a gente consegue perceber que tem neve aqui no topo da cadeia da montanha, no topo da montanha, na verdade. Mas a gente percebe que é um espaço de tempo muito pequeno, é um espaço, uma distância pequena de um lugar para o outro. Aqui está quente e aqui tem neve, ou seja, está frio. Sabe por que isso acontece? Por conta da altitude, da altura dessa montanha. Ela é tão alta que a altitude que ela se encontra, o tempo todo as temperaturas são baixas, e por isso a gente chama de neves eternas, né? As montanhas que são muito altas, independente do local em que elas se encontrem, seja num país muito quente ou num país muito frio, ou num país de clima temperado, sempre vai ter essas neves eternas no topo das montanhas, por conta da altitude. Quanto mais a gente sobe na atmosfera, menor fica a temperatura. Então, por isso que, mesmo estando num local quente, né, mesmo em épocas de calor, tá? A montanha de altas altitudes, ela vai ter, ó, neves eternas, tá? Ó, na base da cadeia, no caso, aqui no finalzinho da cadeia de montanhas, estende-se do deserto do Saara, onde as temperaturas se elevam demasiadamente durante o dia. Vocês mesmos já me falaram em sala de aula que vocês conhecem essa questão do deserto do Saara, porque é um deserto que de dia, né, durante o dia, deu uma travada aqui, durante o dia no deserto as temperaturas são muito altas, são muito elevadas, né, é uma temperatura tão quente, uma ausência de água tão grande, que as regiões desérticas do nosso planeta são pouquíssimo habitadas. Mas, por exemplo, à noite, como o calor específico da areia, né, a areia ela é um material que ela perde calor muito rápido, quando o sol vai embora, que anoitece, a temperatura no deserto cai drasticamente, né? Então fica extremamente frio à noite e muito quente durante o dia, certo? Ó, no Planalto dos Grandes Lagos, mais de 1.800 metros de altitude, localiza-se a nascente do Rio Nilo. Como eu te falei ainda há pouco, é um rio muito importante na história da civilização humana, não só africana. Olha só, rio africano de maior extensão, em cujas margens desenvolveram-se civilizações como os antigos egípcios, né? Os egípcios, eles são uma civilização que se desenvolveu às margens do Rio Nilo.
as cidades que surgiram, ó, esse aqui é o Rio Nilo, aqui na página 10 do teu livro. Esse Rio Nilo, olha como tem uma cidade muito grande, muito bem estruturada ao redor do Rio Nilo. Por quê? Por conta de que as civilizações elas se desenvolvem à beira dos rios. Por quê? Nem sempre essa cidade aqui, no Cairo, no Egito, né, foi desse jeito. Quando a civilização começou, as pessoas começaram a se concentrar aqui às margens do rio, porque através do rio elas conseguiam exportar mercadorias, se transportar para outras regiões, vender seus produtos, irrigar suas plantações, dar água para seus animais, né? Então, toda a grande civilização surgiu às margens de um rio, né? Lembrando que rio é aquele curso d'água de água doce, né? Então, com o passar dos anos, a civilização foi se desenvolvendo cada vez mais e chegou ao ponto de ter uma grande cidade bem verticalizada, né? Tem bastante prédios e tudo mais, no Egito, sempre à beira do rio Nilo, porque esse rio ele abastece essa cidade inteira, né? As grandes cidades elas sempre surgem às margens de grandes rios, tá bom? E esse rio, ele atravessa o Saara de sul ao norte, lá do sul da Saara até o norte, e ele desemboca lá no mar Mediterrâneo. Olha aqui, é um rio que ele vem do sul até o norte e deságua aqui no mar Mediterrâneo. Esse aqui é o mar Mediterrâneo, tá bom? O segundo rio mais volumoso do mundo, superado apenas pelo rio Amazonas, né? O segundo maior rio do mundo, né? Fica na África, é o rio Congo, né? Esse rio, ele é muito importante também, afinal ele é o segundo rio maior, mais caudaloso do mundo, né? E fica aí na África, mas apesar disso acontecer, a desigualdade de distribuição de água potável na África é muito grande, porque as maiores cidades e as pessoas que possuem mais poder acabam dominando determinados cursos de água, né, construindo suas cidades e tudo mais. Como a África é um continente muito grande, tem vários países ali dentro, às vezes a própria soberania de um país acaba tendo o domínio sobre o rio Congo, né? Então a distribuição de água é muito complicada lá dentro, né? Com a elevada temperatura de cada dia, a floresta e o rio devolvem parte da água no processo de evapotranspiração, né? No ciclo hidrológico, ou seja, a água que o sol evapora, ela sobe e fica em formato de nuvem e depois de um tempo ela condensa e começa a chover de novo, devolvendo a água para o rio. É o ciclo da água que a gente viu lá no 6º ano. Na região dos montes Mitumba, sul e sudeste da República Democrática do Congo, há intensa extração de recursos naturais, principalmente minérios como ouro, cobre, cobalto e coltan, essenciais para a fabricação de aparelhos eletrônicos. Olha só, a África, assim como o Brasil, possui, né, a África é um continente. Alguns países da África, assim como o Brasil, têm grandes reservas de minério, né, mas como são países com pouca tecnologia, com pouca mão de obra qualificada, esses países acabam sendo meros exportadores de matéria-prima. Eles apenas vendem o minério que é importante para fazer aparelhos eletrônicos, como notebooks, celulares, tablets, smartphones, enfim, né? Porque eles não têm a tecnologia necessária, eles não sabem como transformar o minério em um produto, como um celular, como um smartphone, um console, enfim, né? Há décadas, essa exploração tem se baseado num trabalho precário, muitas vezes realizado por crianças, né? Tem um documentário que eu vi também, que na África, inclusive, que crianças trabalhavam em minas de diamante, né? As crianças iam lá, extraíam o diamante e vendiam para a empresa por um preço irrisório, por um preço assim, muito baixo do que realmente vale a extração desse minério, né? Então, a maior parte da mão de obra africana nessa atividade, ela é realizada com esse trabalho semi-escravo. Além disso, vários conflitos entre diferentes grupos locais e o governo nacional, envolvendo inclusive participação de países vizinhos, entre outros grupos rebeldes atuam em alguns casos, têm apoio de polícias envolvidas. Alguns países eles possuem interesses, claro, na África. Por exemplo, alguns países africanos, os Estados Unidos, eles tendem a dar algum tipo de suporte, algum tipo de ajuda, ele envia equipamentos de mineração, máquinas tecnológicas para esses países, para que melhorem a extração dos recursos naturais. Só que os Estados Unidos ele tem um interesse nisso. Ele não está fazendo isso para ajudar a República Democrática do Congo, por exemplo. Ele está fazendo isso para falar depois, olha, eu te ajudei,
tu pode me vender esse minério a um preço mais barato, né? Então, alguns países desenvolvidos, não só os Estados Unidos, mas Japão, também China, eles acabam ajudando de uma forma mais para serem beneficiados futuramente, né? A demanda desses minerais para a fabricação de produtos tecnológicos em outros continentes é considerada por muitos analistas como um dos fatores que alimentam a violência na região. Por quê? Ó, a Coreia do Sul, por exemplo, é uma grande produtora de celular, de smartphone, por conta da Samsung. A Coreia do Sul não possui esses minérios. E eles precisam demais deles para continuar a alta produção de seus smartphones. Então, o que eles fazem? Eles acabam incentivando alguns governos locais de países a continuarem a fazer essa prática de trabalho aqui precário, né? Para que o trabalho continue, para que eles continuem extraindo uma grande quantidade de minério, para que eles continuem vendendo a um preço barato para a Coreia do Sul, por exemplo, né? Tipo, a Coreia do Sul, ela dá uma pequena ajuda, envia um pouco de tecnologia, dá um trator, dá um radar, não sei, algum tipo de produto que vai ajudar na extração de minério, para cada vez mais continuar essa extração, para que ela consiga continuar fabricando seus celulares, né? Então, isso aumenta muita tensão, tem muito conflito, tem muita briga e guerra entre tribos africanas por conta de minério. Isso é retratado em muitos filmes também, né? Ó, algumas empresas, fabricantes e consumidores de países mais ricos estão pressionando essas empresas para que elas façam uma forma de fiscalização e certificação desses minerais, né? Porque geralmente quando tu compra um celular, tu nem te pergunta de onde veio as peças dele, ou então o minério, né? Ou seja, pode ter vindo de um tipo de trabalho ilegal, um trabalho escravo, um trabalho infantil. Os países ricos agora estão exigindo que esses minérios sejam certificados, para que seja comprovado que ele foi extraído de uma forma digna e não através de trabalho escravo ou infantil. Beleza?